Em 13 de agosto de 1944, batedores soviéticos avançavam com cautela pelas ruínas de uma aldeia polaca. No seu centro, uma visão insólita. Um tanque alemão, um colosso de aço, jazia imóvel, em silêncio absoluto. 69 toneladas de puro aço e blindagem, uma fortaleza sobre lagartas, jazia imóvel no coração de uma aldeia polaca. Nenhum disparo ecoava, nenhum rugido de motor perturbava a quietude. Apenas o silêncio absoluto. Quando os soldados do Exército Vermelho, com adre munição completa, tanques cheios, mecanismos operacionais, o monstro de aço estava intacto, pronto para a batalha. Mas a tripulação? A tripulação simplesmente desertara, abandonando a máquina de guerra mais secreta e poderosa do Terceiro Reich. Poucos meses antes, este mesmo tanque era aclamado como o rei invencível do campo de batalha, a última esperança de um Führer cada vez mais desesperado. A Alemanha havia despendido recursos colossais para dar vida a este titã, e agora ele jazia ali, esquecido, como um brinquedo partido. O que teria levado estes tanquistas alemães a preferir a fuga ao invés de combater no mais formidável carro de combate da Segunda Guerra Mundial? O que falhou neste gigante de ferro concebido para ser inquebrável? A saga do Königstiger, o Tigre Real, começou em agosto de 1942. Naquela época, a Alemanha ainda avançava confiante em direção a Stalingrado, com as suas garras estendidas para o petróleo do Cáucaso. Poder-se-ia questionar a necessidade de um novo tanque pesado quando o excelente Tiger já dominava os campos de batalha e o Panther estava prestes a entrar em produção. A resposta, contudo, residia numa única e revolucionária peça de artilharia, um canhão de 88 mm, com um comprimento de cano de 71 calibres. Esta arma era capaz de perfurar qualquer blindagem inimiga a distâncias que tornavam a retaliação adversária praticamente impossível. O comando alemão almejava um tanque atirador, uma máquina capaz de aniquilar veículos inimigos muito antes que estes pudessem sequer sonhar em responder ao fogo. Foi uma abordagem sem precedentes na engenharia de tanques. Geralmente, o processo começava com o projeto do veículo, para depois se selecionar o armamento adequado. Aqui, a lógica foi invertida. Primeiro o canhão, e o tanque seria meramente uma plataforma, um mero carro de transporte para esta arma monstruosa. Esta decisão, aparentemente audaciosa, acabaria por ser a raiz da maioria dos problemas que assombrariam o Tigre Real. Para criar este novo colosso, dois rivais implacáveis foram lançados numa corrida frenética. De um lado, o lendário Dr. Ferdinand Porsche, mentor de automóveis icônicos e amigo pessoal de Adolf Hitler, cuja genialidade era tão celebrada quanto a sua audácia. Do outro, a firmeza da Henschel & Son, liderada pelo engenheiro-chefe Erwin Aders, carinhosamente conhecido como o Pai dos Tigres, pelos seus inegáveis méritos na criação do primeiro e temível Tiger. Ferdinand Porsche abordou o desafio com a visão de um gênio que ignorava as restrições financeiras e logísticas do tempo de guerra. Ele propôs nada menos que 5 variantes distintas do tanque, explorando diversas configurações de motorização, gasolina e diesel, transmissões elétricas e hidráulicas, e posições de torre dianteiras ou traseiras. Os seus projetos eram um testemunho de ousadia e inovação, mas ao mesmo tempo aterrorizavam os militares pela sua complexidade intrínseca e pelo custo exorbitante. Estes eram os primeiros passos de um gigante, cujas ambições e complexidades inerentes já prenunciavam os desafios que, um dia, levariam os seus próprios tripulantes a abandoná-lo, silencioso e impotente, no meio de uma paisagem devastada pela guerra. A eletromecânica transmissão concebida por Porsche exigia quantidades colossais de cobre, um metal já escasso e estrategicamente vital em tempos de guerra. Cada grama era disputada, e a dependência de tal volume de um recurso tão raro era, por si só,
um risco monumental. Paralelamente, a sua suspensão longitudinal, embora inovadora e audaciosa em sua concepção, carregava a sombra de uma confiabilidade duvidosa. Em um campo de batalha, onde cada componente poderia significar a diferença entre a vida e a morte, a originalidade sem a robustez comprovada era um luxo perigoso. A fé inabalável de Ferdinand Porsche na sua própria genialidade era tal que o levou a um erro fatal. Antes mesmo que os resultados do concurso fossem anunciados, antes que qualquer veredito oficial fosse proferido, ele ordenou a produção de 50 torres para o seu projeto. Uma aposta colossal, impulsionada por uma certeza que se revelaria cega. Esta mesma autoconfiança, beirando a arrogância, já havia marcado o seu trabalho no primeiro modelo do tanque Tiger. Naquela ocasião, a sua ousadia foi perdoada e as consequências mitigadas, graças à sua estreita e pessoal amizade com o Führer. Mas o destino, por vezes, não repete as mesmas indulgências. Erwin Eiders, da firma Henschel, adotou uma estratégia diametralmente oposta. A sua abordagem era de pragmatismo calculado, desprovida de qualquer ambição revolucionária ou de experimentos arriscados. A filosofia era clara: máxima unificação com o já produzido tanque Panther, utilizando componentes e conjuntos mecânicos testados e comprovados, e uma adesão rigorosa às exigências do cliente. Era a antítese da ousadia de Porsche, uma ode à eficiência e à previsibilidade. Eiders abandonou as formas angulares e vulneráveis do primeiro Tiger, optando por um design de blindagem inclinada, espelhando a eficácia já demonstrada pelo Panther. Como unidade de potência, ele escolheu o motor a gasolina Maybach de 700 cavalos, uma máquina já dominada pela indústria e com um histórico de desempenho confiável. O trem de rodagem incorporava 9 rodas de apoio duplas, com amortecimento interno e dispostas em um padrão escalonado. E foi precisamente este arranjo, aparentemente técnico, que desempenharia um papel inesperado e decisivo no destino do projeto. Acontece que este esquema de suspensão havia sido desenvolvido pessoalmente pelo Dr. Kniepkamp, o diretor do Departamento de Aquisições, que era, por uma ironia do destino, o próprio cliente do novo tanque. A utilização da sua invenção por um concorrente de Porsche adicionou, inegavelmente, um peso de simpatia ao projeto da Henschel entre os oficiais militares. Era um golpe sutil, mas poderoso, no tabuleiro de xadrez da política industrial de guerra. O primeiro modelo do tanque Henschel foi demonstrado a Hitler em meados de janeiro de 1943. O Führer expressou a sua satisfação. Uma maquete em tamanho real foi apresentada em 20 de outubro do mesmo ano, e até o final daquele ano, 3 protótipos de pré-produção estavam prontos. A vitória, portanto, coube à firma Henschel. No entanto, Hitler não se esqueceu do seu velho amigo Porsche. O Führer emitiu uma ordem direta. As 50 torres que Porsche havia fabricado com tanta antecedência seriam instaladas nos chassis do projeto vencedor. Esta decisão transformou os primeiros 50 tanques Koenigsegger em estranhos híbridos, com uma cabeça alheia em um corpo que não era o seu. E essa cabeça estrangeira, em breve, revelaria o seu fatal defeito. A torre desenhada por Porsche possuía uma forma arredondada característica, com uma blindagem frontal imponente. À primeira vista, parecia até mais protegida do que a alternativa. Mas no campo de batalha, um terrível erro de projeto foi descoberto. Ao ser atingido por um projétil inimigo na parte inferior da blindagem frontal da torre, ocorria um efeito de ricochete. O projétil, em vez de desviar-se para o lado como pretendido, ricocheteava diretamente no teto do casco do tanque, onde a blindagem era significativamente mais fina. A tripulação recebia um presente mortal de um lugar de onde jamais esperaria. Além deste pesadelo construtivo, a torre de Porsche acomodava apenas 77 projéteis, em contraste com os 84 da torre Henschel.
Em condições de combate prolongado, essa diferença poderia custar vidas. Adicionalmente, nos modelos iniciais, uma escotilha especial estava localizada na parte inferior da torre. Um detalhe que, em um projeto já comprometido, apenas adicionava mais uma camada de vulnerabilidade. A autoconfiança de Porsche, que outrora parecia inabalável, revelou-se um fardo, transformando uma aposta em uma trágica ironia que assombraria os primeiros Koenigsegger. Uma abertura, projetada para a expulsão de cartuchos deflagrados, revelou-se uma inovação de conveniência momentânea. No entanto, essa solução, embora aparentemente prática, manifestou-se como uma falha crítica, comprometendo a integridade da blindagem. Em versões subsequentes, essa vulnerabilidade foi selada, e nas derradeiras iterações do projeto, a abertura foi completamente eliminada da estrutura. A partir do 51º exemplar, os engenheiros alemães implementaram uma transformação radical. A torre, redesenhada pela renomada firma Krupp e meticulosamente produzida pela Henschel, era um testemunho de engenharia simplificada. Sua construção primava pela robustez e pela ausência total de aberturas vulneráveis nas laterais. A blindagem frontal, por sua vez, recebeu uma geometria inovadora, concebida para anular o temido ricochete, que, em modelos anteriores, poderia desviar projéteis diretamente para o teto do tanque. Com estas melhorias, a capacidade de munição foi ampliada e a proteção geral do veículo alcançou novos patamares. Curiosamente, o imponente nome Tigre Real era, na verdade, um epíteto não oficial, raramente empregado dentro do próprio Wehrmacht. Os alemães referiam-se à máquina como Panzerkampfwagen Tiger Ausführung B, ou simplesmente Tiger B, ou ainda Tiger II. A designação Koenigsegger, que se popularizou, traduz-se do alemão como Tigre de Bengala, e não Tigre Real, como muitos supunham. Contudo, os adversários da Alemanha preferiram a sonoridade mais grandiosa, um nome que, com o tempo, gravou-se indelevelmente na história. O início de 1944 marcou o lançamento da produção em série deste colosso. Os planos do comando alemão eram de uma audácia vertiginosa. A fabricação de quase 1.300 unidades, com uma cadência de montagem que visava a impressionante marca de 120 tanques por mês. Estes números deveriam, em teoria, forjar um punho blindado de poder sem precedentes para o Wehrmacht, capaz de inverter o curso da guerra. Mas o destino, com sua ironia cruel, teceria um enredo completamente diferente. Em 20 de outubro de 1943, no campo de provas de Ares, os alemães exibiram com orgulho suas mais recentes máquinas à cúpula militar. Apenas 3 dias depois, uma frota de 569 bombardeiros aliados descarregou sua carga mortal sobre a cidade de Kassel. Era ali que se localizavam as instalações da Henschel, a única empresa encarregada da produção dos cobiçados Tigres Reais. O inferno de fogo desencadeado por este bombardeamento devastador ardeu por 7 dias ininterruptos. Cerca de 10.000 civis e soldados feridos, que buscavam refúgio no hospital da cidade, pereceram nas chamas. 150.000 pessoas viram suas casas e suas vidas reduzidas a cinzas. Os corpos das fábricas, outrora símbolos de poder industrial, jaziam agora como ruínas carbonizadas. Os planos ambiciosos de produzir 120 tanques por mês desintegraram-se em pó. Os alemães foram forçados a reconstruir a produção praticamente do zero. Em média, a montagem de um único Tigre Real consumia cerca de 14 dias de trabalho intenso. No auge, o pavilhão de montagem abrigava simultaneamente não mais do que 10 veículos. No verão de 1944, os esforços de recuperação permitiram um ligeiro aumento no ritmo de produção. Contudo, a implacável aviação aliada, com seus ataques incessantes, desferiu golpes esmagadores, e a produção foi novamente reduzida pela metade. Em vez dos 1.300 tanques inicialmente previstos para todo o período de produção,
Paralelamente à queda vertiginosa nos volumes de produção, a qualidade dos tanques fabricados também entrou em declínio acentuado. A Alemanha perdia o acesso a jazidas de metais estratégicos. Níquel, cromo e molibdênio tornaram-se itens de uma escassez quase insuperável. Sem esses aditivos vitais, o aço da blindagem perdia suas propriedades plásticas, transformando-se em algo frágil, quase quebradiço, como ferro fundido. Quando um projétil inimigo atingia um tanque das últimas séries, algo verdadeiramente terrível acontecia. Mesmo que a chapa externa resistisse ao impacto e não fosse perfurada, a energia cinética do projétil, agora dissipada de forma brutal, arrancava fragmentos metálicos incandescentes do interior da torre e do casco, transformando o compartimento de combate num turbilhão de estilhaços mortais. Assim, a própria blindagem, concebida para proteger, tornava-se uma arma de destruição interna, uma cruel ironia do destino em uma guerra que consumia tudo em seu caminho. Quando um projétil inimigo perfurava a armadura de um tanque, a superfície interna da blindagem não cedia de forma limpa. Em vez disso, estilhaços afiados de metal se desprendiam, transformando-se em projéteis secundários que ricocheteavam pelo compartimento de combate. A uma velocidade aterrorizante, esses fragmentos ceifavam vidas, mutilavam membros e dilaceravam a carne da tripulação. Munições detonavam em cascatas infernais, instrumentos e mecanismos vitais falhavam em uma sinfonia de destruição. O tanque, concebido para ser um santuário de aço, tornava-se uma câmara de tortura, uma armadilha mortal forjada no mesmo metal que deveria proteger. A máquina de guerra alemã, antes uma força imparável, estava agora à beira do colapso. Bombardeios incessantes e interrupções no transporte desorganizavam as cadeias de suprimentos, levando os fornecedores a falhar nos cronogramas de entrega de componentes. A situação atingiu um desespero tão profundo que, na produção dos últimos lotes de tanques, os construtores abandonaram até mesmo a pintura interna dos cascos. Simplesmente não havia tempo, nem materiais suficientes para tal luxo. A superfície externa dos tanques era, por vezes, revestida com uma pasta especial, o Zimmerit, projetada para proteger contra minas magnéticas. Contudo, em setembro de 1944, a produção dessa pasta foi abruptamente interrompida. A razão formal apresentada foi o receio de que o Zimmerit pudesse inflamar-se sob fogo inimigo. Testes subsequentes provaram que essa hipótese era infundada, mas a ordem nunca foi revogada. A verdadeira motivação residia em outra parte, uma realidade muito mais brutal. A aplicação e secagem da pasta Zimmerit exigiam vários dias adicionais, um atraso insuportável para a produção febril do final de 1944. A urgência da guerra suplantava qualquer consideração de segurança ou eficácia a longo prazo. O tempo era um luxo que o Terceiro Reich não podia mais se dar. Para a construção de um único Königstiger, ou Tigre Real, eram necessárias 120 toneladas de aço. Em contraste, a produção de um Panther exigia apenas 77 toneladas. O Panther, uma máquina muito mais equilibrada, era capaz de manobras ágeis e eficazes no campo de batalha. O Tigre Real, por outro lado, devorava recursos colossais, oferecendo em troca capacidades de combate surpreendentemente limitadas para o seu porte. Era um titã, sim, mas um titã lento e sedento, cujo peso e complexidade o tornavam um fardo estratégico. O armamento principal do tanque era um canhão de 88 milímetros, uma arma lendária e temível, capaz de destruir qualquer blindado inimigo a distâncias impressionantes. Seus projéteis perfurantes, altamente explosivos e de carga oca, podiam rasgar a couraça mais resistente. Além disso, o tanque carregava duas metralhadoras, uma coaxial, montada ao lado do canhão principal, e outra posicionada na blindagem frontal do casco. O estoque total de munição para as metralhadoras chegava a 4.800 cartuchos,
No entanto, à medida que a guerra se arrastava para seus estágios finais, o sistema de suprimentos das unidades blindadas alemãs entrou em colapso total. Houve casos em que tigres reais recém-reparados, em vez de seus canhões padrão de 88 mm, recebiam canhões de 75 mm, retirados dos Panthers. Essa substituição, um sinal gritante da desesperança logística, era uma humilhação profunda para uma máquina que havia sido concebida para portar o armamento mais potente do mundo. Era como desarmar um gigante, forçando-o a lutar com as armas de um guerreiro menor. No início de 1945, 10 tanques equipados com a Torre Henschel foram convertidos em veículos de comando. O estoque de munição foi drasticamente reduzido, passando de 84 para 63 projéteis. A metralhadora coaxial foi removida e o espaço liberado foi preenchido com rádios adicionais, essenciais para a coordenação das operações de combate. Essa foi a extensão total das modificações em série do Tigre Real. O tempo para aperfeiçoar a máquina, para corrigir suas falhas inerentes, havia se esgotado para o Terceiro Reich. A urgência da derrota iminente não permitia mais tais refinamentos. No verão de 1944, o Königstiger finalmente foi para a guerra. As primeiras máquinas de produção em série foram entregues ao 503º Batalhão Pesado de Tanques, estacionado na França. As tripulações, cientes da reputação formidável do novo gigante, aguardavam com uma mistura de ansiedade e esperança o momento de entrar em combate. Eles acreditavam que essa nova arma poderia, talvez, inverter o curso de uma guerra que parecia cada vez mais perdida. O Tigre Real, um emblema da ambição desmedida e da engenharia alemã, partia para sua prova de fogo, carregando consigo o peso de uma nação em declínio. Era um monstro de aço, nascido da necessidade e da megalomania, destinado a ser um símbolo de poder, mas que, na realidade, se tornou um testemunho da futilidade de uma guerra perdida. Um gigante de metal que devorava recursos e vidas, sem nunca entregar a vitória prometida. A expectativa pairava no ar, carregada de murmúrios entusiasmados sobre uma nova máquina de guerra, uma força imparável que prometia redefinir o campo de batalha. Contudo, a realidade por detrás da propaganda revelou-se para alguns surpreendentemente direta. A organização de um batalhão alemão de tanques pesados era simples na sua brutal eficácia. O batalhão dividia-se em 3 companhias, cada uma composta por 3 pelotões. Por sua vez, cada pelotão operava com 4 veículos. A esta força adicionavam-se 2 tanques de comando por companhia e mais 3 tanques de comando para a gestão do batalhão. No total, cerca de 45 colossos de aço, uma potência de fogo que, se empregada com astúcia, representaria um golpe devastador. A estreia em combate do temível Königstiger, ou Tigre Real, ocorreu no contexto de uma operação para conter um avanço das forças aliadas, perto da cidade francesa de Colombelles, na Normandia. Era 17 de julho de 1944, quando os tanques pesados alemães se confrontaram com os Sherman americanos. O resultado superou as mais otimistas previsões do comando. 12 máquinas inimigas permaneceram a queimar no campo de batalha. Os projéteis de 88 mm rasgavam a blindagem americana como se fosse papelão. Parecia que os engenheiros alemães tinham, de facto, criado a arma perfeita. Mas a resposta dos aliados em larga escala na região da cidade francesa de Caen. O instrumento principal desta operação não foi a blindagem, mas sim a supremacia aérea. O céu sobre as posições do Batalhão 503 enegreceu com a sombra de centenas de bombardeiros. O ar vibrava com o rugido dos motores, enquanto aeronaves sem fim despejavam toneladas de explosivos sobre os tanques alemães, que, apenas na véspera, celebravam a vitória. Contra esta ameaça vinda de cima, de nada valia a blindagem espessa ou o canhão poderoso. Os Tigres Reais ardiam tão facilmente quanto qualquer outro tanque.
Aquele dia demonstrou de forma inequívoca a principal vulnerabilidade da blindagem alemã. O comando aliado rapidamente compreendeu que, num confronto direto de tanques, enfrentar um Königstiger era uma tarefa quase impossível. A sua blindagem frontal, com 150 mm de espessura, resistia ao impacto de qualquer arma antitanque conhecida. Os flancos, protegidos por 80 mm de aço inclinado, eram igualmente formidáveis. Os Sherman americanos, com os seus canhões de 75 mm, um adversário à altura, os aliados recorriam à única estratégia disponível. Ao avistar um Königstiger, todas as unidades terrestres abriam fogo simultaneamente. Tanques, canhões antitanque, artilharia, descarregavam uma barragem de projéteis sobre a máquina alemã, na esperança desesperada de a danificar ou forçar a tripulação a recuar. Era menos uma tática de combate e mais um ato de desespero. A situação começou a mudar em setembro de 1944, com a chegada da unidade de artilharia autopropulsada americana M36 à frente ocidental. Esta máquina ostentava um canhão de 90 mm, capaz de perfurar a blindagem do Königstiger a distâncias de combate realistas. Finalmente, os aliados possuíam uma ferramenta que lhes permitia enfrentar o gigante alemão em condições de igualdade. O brilho da invencibilidade do Tigre Real, que parecia intocável no seu batismo de fogo, começava a desvanecer-se, revelando que mesmo os maiores colossos podem encontrar o seu calcanhar de Aquiles. O pesadelo para os tanquistas alemães não se desenrolava no Ocidente. Longe dali, a Frente Oriental, palco de batalhas brutais e implacáveis contra o Exército Vermelho, transformou-se no verdadeiro cemitério dos lendários Tigres Reais. Foram os estrategistas soviéticos, com uma astúcia letal, que conceberam táticas capazes de desmantelar a aura de invencibilidade da máquina de guerra alemã, reduzindo-a a um alvo impotente. A raiz de sua vulnerabilidade residia em uma verdade inegável: sua massa colossal. 69 toneladas de aço blindado exigiam uma unidade de potência à altura. No entanto, o motor Maybach de 700 cavalos de potência, uma herança do significativamente mais leve Panther, era categoricamente insuficiente para a tarefa. Em estradas pavimentadas, o tanque mal alcançava 38 km por hora. Em terrenos acidentados, a velocidade despencava para meros 13 km por hora. Ao enfrentar aclives, a máquina arrastava-se com uma lentidão agonizante. A caixa de câmbio e o motor, submetidos a uma carga insuportável, superaqueciam e falhavam com uma frequência alarmante. A transmissão, um componente vital, exigia um manuseio delicado, uma impossibilidade em meio ao caos e à fúria de um combate real. Os tanquistas alemães eram forçados a uma escolha cruel: preservar a mecânica e arriscar a vida, ou manobrar ativamente e enfrentar uma quebra garantida. As lagartas do Tigre Real também reservavam surpresas desagradáveis. A ambição dos projetistas de reduzir a pressão específica sobre o solo levou à adoção de esteiras ultra-largas. Contudo, os dentes das rodas motrizes desgastavam-se completamente após apenas 250 a 350 quilômetros de percurso. As esteiras deslizavam e o tanque perdia sua já limitada mobilidade. Uma dor de cabeça à parte era o transporte. A máquina possuía dois conjuntos de lagartas, as largas de combate e as estreitas de transporte, destinadas à movimentação ferroviária. Curiosamente, as lagartas de transporte eram, na verdade, as lagartas de combate do Panther. Antes de cada carregamento em uma plataforma, a tripulação precisava realizar a trabalhosa e demorada tarefa de substituir as lagartas, um processo que consumia um tempo precioso e exasperante. As pontes sobre rios representavam uma categoria distinta de adversário para o Tigre Real. A vasta maioria das estruturas europeias simplesmente não fora projetada para suportar o peso de 70 toneladas. Durante as retiradas,
os alemães eram frequentemente forçados a abandonar máquinas operacionais nas margens, incapazes de transpor as barreiras aquáticas. A evacuação de tanques danificados transformava-se em um pesadelo logístico, exigindo rebocadores especializados e um esforço monumental, muitas vezes em condições de combate. Os comandantes soviéticos, com uma perspicácia notável, rapidamente decifraram as fraquezas do formidável adversário. A estratégia era clara: forçar o Tigre Real a manobrar, envolvê-lo em combate aproximado e privá-lo da capacidade de disparar de uma distância segura. Foi precisamente essa tática que os tanquistas soviéticos demonstraram com brilhantismo em agosto de 1944, no crucial bolsão de Sandomierz. O sol de agosto castigava impiedosamente a terra polonesa quando o 501º Batalhão de Tanques Pesados da Wehrmacht recebeu ordens para avançar em direção a Sandomierz. Semanas antes, as tropas soviéticas haviam forçado a travessia do Vístula, estabelecendo uma cabeça de ponte na margem ocidental do rio, um ponto de apoio vital que se tornaria o palco de uma das lições mais duras para os blindados alemães. O verão de 1944 ardia sobre as planícies da Polônia. Uma expectativa sombria pairava no ar, enquanto o comando alemão, hesitando, não lançava seu trunfo mais poderoso contra a cabeça de ponte soviética: os novíssimos tanques Königstiger, ou Tigres Reais, máquinas de guerra nunca antes confrontadas pelo Exército Vermelho. Até que, em 13 de agosto de 1944, uma coluna monumental de tanques alemães, gigantes de aço e fogo, avançou para o ataque. A confiança irradiava das tripulações blindadas. Em suas mentes, a vitória já estava assegurada. Suas máquinas ostentavam uma blindagem considerada impenetrável, e seus canhões eram capazes de desintegrar qualquer veículo soviético a distâncias superiores a 2 quilômetros. O sucesso parecia uma certeza inabalável. Mal sabiam eles que os comandantes soviéticos haviam meticulosamente orquestrado uma surpresa brutal. Em vez de se engajar em um confronto frontal, onde a superioridade alemã seria esmagadora, as forças do Exército Vermelho impuseram as suas próprias condições de batalha. Tanques T-34-85, ágeis e resilientes, e os pesados IS-2, verdadeiros colossos, posicionaram-se estrategicamente em emboscadas. Utilizando as dobras do terreno e as estruturas das aldeias circundantes, eles aguardavam. Quando a coluna alemã, com sua arrogância metálica, mergulhou de cabeça na armadilha, os tanques soviéticos desencadearam o eria uma vantagem absoluta. A blindagem lateral das máquinas alemãs, outrora motivo de orgulho, revelou-se dolorosamente vulnerável aos projéteis de 85 mm dos tanques soviéticos. Os poderosos IS-2, com seus canhões de 122 mm, perfuravam até mesmo a proteção frontal do inimigo. A batalha transformou-se num pesadelo indescritível para os tanquistas alemães. Suas máquinas, lentas e pesadas, eram incapazes de girar as torres com a rapidez necessária para responder ao fogo que vinha de múltiplas direções. Os motores superaqueciam em suas tentativas desesperadas de manobra, e as esteiras, gigantescas e pesadas, atolavam-se no solo macio dos campos poloneses. Um a um, os Tigres Reais explodiam em chamas, alvos de precisão dos projéteis soviéticos. Ao fim do dia, o campo de batalha era um cemitério de metal retorcido, exibindo os restos de 24 tanques alemães. Entre eles, jaziam 3 Tigres Reais, inicialmente confundidos com panteras nos primeiros relatórios. Os comandantes soviéticos ainda ignoravam que haviam enfrentado a mais nova e secreta máquina de guerra do inimigo. Essa descoberta só se concretizaria dias depois, durante uma inspeção detalhada dos troféus capturados. Entre o equipamento abandonado, foram encontradas máquinas com os números de bordo 102, 234 e 502. Um interesse particular despertou o tanque com o número 502, encontrado no pátio de uma aldeia em um estado quase inacreditável.
Seus tanques estavam completamente abastecidos, a munição intacta e seus mecanismos perfeitamente operacionais. A tripulação, em um ato de desespero ou pânico, simplesmente saltou da máquina e fugiu, abandonando um exemplar de valor inestimável da tecnologia inimiga. Este comportamento, o abandono de um tigre real, era surpreendentemente comum entre os tanquistas alemães. A massa imponente da máquina, que inspirava terror nos adversários, também infundia um medo paralisante nas suas próprias tripulações. A menor ameaça de cerco ou de danos no sistema de rodagem, os alemães preferiam abandonar o tanque a arriscar-se a ficar presos numa armadilha de aço. Mais 6 tigres reais para o esquecimento. A estreia em combate da tão alardeada máquina alemã na frente oriental culminou num fracasso retumbante. Em apenas 2 dias de intensos combates, a Wehrmacht perdeu mais tigres reais do que em todas as batalhas travadas na Normandia. Este confronto, sangrento e decisivo, rapidamente se enraizou na memória coletiva, dando origem a inúmeras lendas e mitos que ecoam até hoje. A invencibilidade, afinal, era apenas uma ilusão, desfeita pelo aço e pela astúcia em terras polonesas. Nos anais da guerra, certas lendas persistem, tecidas com o fio da tragédia e do heroísmo. Uma delas narra a suposta morte de Ferdinand Porsche, ou de seu filho, no coração de um de seus próprios titãs de aço, abatido em combate. Contudo, a realidade é muitas vezes mais prosaica e, por vezes, mais sombria. Ambos os Porsche, pai e filho, sobreviveram incólumes ao conflito, desfrutando por longas décadas dos vastos lucros acumulados através de seus contratos militares com a Alemanha hitlerista. Mas a imagem romântica do criador perecendo ao lado de sua obra-prima, um sacrifício final no campo de batalha, enraizou-se firmemente na memória popular, uma narrativa mais potente que a verdade. Este colosso de aço, o tanque de número 502, capturado no fragor da batalha, não era apenas um troféu. Representava uma janela rara para a mente do inimigo, um objeto de estudo inestimável. Imediatamente, foi enviado para a retaguarda, onde os engenheiros soviéticos tiveram a oportunidade sem precedentes de desvendar cada segredo de sua construção, analisando meticulosamente suas formidáveis forças e suas inesperadas vulnerabilidades. Hoje, este mesmo tanque, um artefato tangível de um confronto lendário, repousa no Museu de Blindados em Kubinka, nos arredores de Moscou, acessível a qualquer um que deseje testemunhar sua imponente presença. Enquanto isso, a máquina de número 102 tomou um caminho diferente, destinada a um campo de testes para uma série de disparos experimentais. A dura experiência de combate na cabeça de ponte de Sandomierz havia revelado uma verdade crucial. Com a tática correta, os tanques soviéticos eram perfeitamente capazes de aniquilar os temíveis tigres reais. A vitória, percebeu-se, não residia na força bruta, mas na organização inteligente e na astúcia estratégica. Emboscadas mortais e não ataques frontais suicidas tornaram-se a norma. Disparar contra os flancos vulneráveis, em vez de tentar perfurar a impenetrável blindagem frontal, era a chave. Trimou-se na tática preferida. Havia, no entanto, uma exceção notável. Apenas uma máquina soviética ousava enfrentar o Tigre Real em pé de igualdade, sob quaisquer condições: o tanque pesado IS-2. Seu canhão de 122 mm possuía a força bruta necessária para perfurar a blindagem alemã a distâncias de combate realistas. Resultados igualmente impressionantes foram alcançados pelas unidades de artilharia autopropulsada soviéticas, equipadas com canhões de grosso calibre, como as Su-100, Su-122 e as Su-152. Até o final do ano de 1944, os registros alemães documentavam a perda de 74 tigres reais em todas as frentes de batalha.
Desses, apenas 17 puderam ser reparados e devolvidos ao serviço ativo. As restantes máquinas foram irremediavelmente destruídas ou capturadas pelo inimigo. A chocante proporção entre perdas e tanques recuperados revelava uma verdade brutal sobre o Tigre real. Sua colossal envergadura, sua complexidade intrínseca e seu peso monumental tornavam-no quase impossível de evacuar e reparar em campo. Era um gigante, mas um gigante com calcanhares de Aquiles logísticos. Os últimos grandes confrontos em que os Tigres reais desempenharam um papel significativo foram a ofensiva nas Ardenas e as batalhas nos arredores do Lago Balaton. Nas proximidades deste lago húngaro, a Wehrmacht lançou sua última e desesperada tentativa de ofensiva durante a Segunda Guerra Mundial. Entre janeiro e março de 1945, 19 tanques deste tipo foram destruídos ali. Em 1º de março, restavam apenas 226 Tigres reais em serviço ativo na Wehrmacht e nas unidades das Waffen-SS. Uma parte considerável dessas máquinas estava concentrada na Prússia Oriental, engajadas na defesa de Königsberg. Batalhões de tanques pesados, como o da divisão Das Reich, o 511 e o 505, participaram desses combates. Nesta fase final da guerra, os Tigres reais eram frequentemente empregados em pequenos grupos e, principalmente, para disparos estáticos. Como uma poderosa posição de tiro fixa, a máquina revelou-se notavelmente eficaz. Em 21 de abril, durante a repulsa a um ataque soviético, o fogo combinado de um único Tigre real e do 13 de abril, o 511 Batalhão registrou em seu histórico a destruição de 102 veículos inimigos. A lenda do Tigre real, embora manchada pela derrota final, ecoava através de suas últimas e devastadoras demonstrações de poder, um testemunho de sua engenharia letal, mesmo quando a maré da guerra virava inexoravelmente. Nos estertores finais de uma guerra brutal, as últimas defesas do Terceiro Reich se desintegravam sob o avanço implacável das forças aliadas. Os destroços do batalhão de Panzer SS 505, um dos últimos baluartes da resistência, encontraram seu fim na cidade portuária de Pilau. Hoje, esse local é conhecido como Baltisk, na região de Kaliningrado. Enquanto isso, os batalhões de Panzer SS 532 e 503 se aferravam à defesa desesperada de Berlim. Nas semanas derradeiras do conflito, a máquina de guerra alemã, já em frangalhos, lançou mão de tudo que restava. Veículos de treinamento, protótipos experimentais e até mesmo um projeto conceitual de Ferdinand Porsche foram arremessados à batalha, um testemunho sombrio do desespero final. Então, em 2 de maio de 1945, perto da ponte de Spandau, o último Königstiger, o temível Tigre real, foi finalmente silenciado. Aquela fortaleza de aço, a derradeira e não concretizada esperança de Hitler, ardeu em chamas, consumida junto com os escombros do próprio Terceiro Reich.